como é que você vê um paralelo e o seu olhar em relação à prevenção e sobre o acidentes do trabalho ao longo desse percurso? Não, sem dúvida. Primeiro, não vou aqui entrar no detalhe de números, de lógica, mas hoje, em relação aos acidentes, se você consultar o observatório aí digital, a gente sabe que os números continuam muito altos, né? Você tem 6 milhões de acidentes aí, desde 2012 notificado, 26 mil mortes de trabalho, mais de 471 milhões de dias perdidos. O custo com o acidente de trabalho para o Estado é altíssimo, 140 bilhões. Tem estudos da OIT que falam em 4% do PIB, quase 3 milhões de notificações do SUS, ou a cada 1 minuto a cada 2 minutos, né, um acidente é atendido ali dentro do SUS, vem de acidente do trabalho. Então o custo continua altíssimo. E pensando numa lógica e nessa estrutura do quanto esse custo está alto, a gente entende que prevenção ela vale a pena em todos os sentidos. Primeiro, porque o impacto para a pessoa é absurdamente grande em todos os sentidos, na parte física, na parte financeira, na parte da família. Então, é incontáveis os prejuízos para o profissional, para a pessoa que sofre um acidente, é incontável os prejuízos para a empresa, financeiro, de ética, de imagem, de custo, de impostos que aumentam significativamente, e também para o Estado, que tem um impacto absurdamente dentro do INSS, dentro do SUS, que são números, eu acabei de falar aqui, 4% do PIB, muitos bilhões aí envolvidos dentro de uma estrutura, se for olhar essa história. Então a prevenção, eu acredito que ela, sempre que você estiver disposto a dominar o processo operacional, sempre que você se predispor como profissional da área de segurança e se abre para aprender com as pessoas que ali estão, ali no chão de fábrica, que dominam aquele processo, você conectando a sua técnica, você cresce, a área desenvolve, as pessoas aprendem, te ensinam e encontra sentido para trazer de fato a fazer com que a segurança cumpra esse papel dentro do dia a dia da prevenção. Então, prevenir, entender esse trabalho é também sair um pouquinho da nossa caixa, né, e entender que vai muito além do acidente. Nós estamos acostumados a olhar só para o acidente, mas é necessário olhar também o que está por trás, porque a partir do momento que teve um acidente, um controle falhou, uma gestão falhou, algo errou, nós erramos, o processo falhou, as pessoas, a empresa, dentro de um contexto geral, qual é o tamanho daquela falha, mas sem olhar com aquele olhar de culpabilidade, mas olhar como o processo não protegeu, como nós poderíamos ter sido mais eficientes. Quando a gente vira esse olhar para dentro da prevenção, a gente começa a nos forçar a sairmos de uma caixa, uma forma que a gente enxergou até hoje, e começa a olhar para dentro do acidente de uma maneira diferente, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente olha só para o acidente, não olha o que falhou, ou seja, para que ele não aconteça, é mais ou menos assim, se eu ando com o meu carro, que tem uma luzinha do airbag ali acesa, e eu ando e saio do ponto A, vou para o ponto B e chego sem sofrer nenhum acidente, eu tive uma viagem segura? Aí eu te pergunto, fizemos uma viagem segura? Aí você fala, não, você não fez segura, porque você estava aceso ali, que estava com problema e você se arriscou. Mas eu não tive acidente, né? Então a segurança é muito mais do que, se você pegar uma Fórmula 1, se você pegar a aviação, né? O investimento no controle que eu digo antes da ocorrência e pós-ocorrência, dizendo que se ela acontecer, ainda assim não vai ter danos às pessoas. É pensar num sentido onde os controles fazem sentido, onde a gestão sobre aquele impacto que tem de uma ocorrência, ela seja controlada, gerenciada, para que não aconteça, e se acontecer e quando acontecer, porque às vezes não é só o Perfeito, mas quando acontecer, a proteção está ali. Então a prevenção, ela vai muito além só do acidente. Ela envolve todo um contexto aí dentro do dia a dia. Aproveitando esse contexto que você fez esse apontamento, Edmarco, você teria aí uma referência, uma série histórica de como nós, brasileiros, estamos nessa caminhada? A gente está um povo que está melhorando a cultura preventiva, ou
por setor? Se você olhar dentro do histórico de indicadores, hoje nós estamos no mesmo patamar desde 2002. Então, se você pegar uma média geral, em torno de 2.300, 2.400 óbitos por ano, não tem melhoria nesse sentido. Sim. Mas o que a gente vê, né, e a gente está até fazendo um estudo que nós vamos publicar muito em breve, que é exatamente um estudo inverso, né, olhando para a segurança do Brasil e como que é essa segurança que está hoje no Brasil referente aos outros países. Qual a posição que nós estamos, como que efetivamente a gente está fazendo algo, mas não olhar do pior para o melhor, olhar quem está os melhores e vir vendo em qual posição a gente está em relação aos demais. Então, de fato, eu acredito que em relação em números eficientes, se você estar público lá no observatório, não tem melhoria. Pelo contrário, a gente está se mantendo de pior para o nível de acidente, mas a gente sabe que há um caminho de muita oportunidade para todo mundo em entender o quanto isso pode ser benéfico tanto para a empresa, para a pessoa e para o Estado. Então, sim, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida que essa estrutura ela pode trazer muito resultado para as 3 áreas e, de fato, vale a pena para a pessoa e vale a pena financeiramente, absurdamente. Tem que olhar o custo com acidentes hoje no Brasil, ou as mortes, né? Você pegar 26 mil mortes de acidentes aí nos últimos 10 anos, é como se tivesse dizimado uma cidade inteira. Quantas pessoas estão aí, você pegar 471 milhões de dias perdidos, quantas pessoas estão deixando de produzir, quantas pessoas estão deixando de levar o dinheiro, reduzindo a sua renda. Então, é algo que se justifica em qualquer linha de raciocínio que você fizer a prevenção nesse sentido. E vai vir um trabalho muito legal que a gente vai publicar muito em breve nesse estudo, conforme a sua pergunta. Acho que são bem importantes esses dados, o questionamento excepcional aí que o Rodrigo fez para o Edmar, e mostra como é importante o trabalho que, por exemplo, a AB Treinamentos vem fazendo nesse período de 1 ano, e como vai ser importante a partir de agora também nós termos um espaço como esse podcast para falarmos sobre a segurança no trabalho. Porque eu recordo que no episódio anterior vocês até comentavam, especialmente foi o Silvano que falou, que ainda se tem um descrédito com relação ao trabalho que é executado pela segurança do trabalho. Mas com situações como essa, com o que a Airplan vem fazendo, o que a AB Treinamentos vem fazendo, certamente nós vamos devagarinho modificando essa tendência que a gente observa aí de um número elevadíssimo de acidentes de trabalho aqui no nosso país.